Bom dia! Vamos começar mais uma aula de Química, agora com o volume 1, módulo 5. Por que podemos extrair tantos produtos do petróleo? Ele foi formado há milhões de anos a partir de restos de animais e vegetais que foram soterrados no fundo dos oceanos por rochas. Como lá no fundo do oceano a gente tem uma pressão muito alta e a partir da ação do calor, esse material orgânico acabou se transformando em um líquido inflamável, insolúvel em água, que apresenta uma coloração que vai do castanho ao preto, que a gente chama hoje em dia de petróleo. Por ser obtido a partir de um processo lento, o petróleo ele é considerado um recurso natural não renovável, porque demora muito tempo para a gente conseguir produzir o petróleo novamente. O petróleo está dentro de rochas das bacias sedimentares terrestres, no fundo dos oceanos. A descoberta do petróleo é feita a partir de explosões no solo e em seguida pela medição das ondas de choque. Com isso, os geólogos conseguem encontrar locais com a provável existência do petróleo, que são chamados de jazidas. Essa jazida é perfurada por um equipamento que vai aplicar uma pressão, fazendo com que o petróleo e o gás suba, sendo eles encaminhados para as refinarias a partir de oleodutos e gasodutos. Uma das jazidas mais conhecidas no Brasil é o pré-sal, que fica localizado a 7.000 metros abaixo do nível do mar, desde o Espírito Santo até Santa Catarina. Essa jazida foi formada quando houve a separação dos continentes africanos com a América do Sul. Quando teve essa separação, os rios acabaram levando uma parte da matéria orgânica que foram ali depositados. Então, esse pré-sal foi descoberto no ano de 2007 e é considerado uma das mais importantes descobertas do mundo. O petróleo é uma mistura homogênea. O que significa isso? Que quando a gente olha, a gente enxerga apenas uma única fase. A sua separação é feita a partir da destilação fracionada, que é um método baseado no ponto de ebulição das substâncias. Vamos relembrar um pouquinho o módulo 4? No módulo 4, a gente estudou os tipos de separação de mistura, e entre eles estava a destilação fracionada, que é quando a gente tem dois líquidos misturados com pontos de ebulição diferentes. Quando a gente aquece esses líquidos, o que tiver o menor ponto de ebulição vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, com isso, a gente consegue separar essa mistura. Essa figura que está no slide 7 é uma coluna de fracionamento. Ela é aquecida de cima para baixo. Então, os componentes com menor ponto de ebulição saem primeiro e depois os mais pesados, que são aqueles que apresentam maior ponto de ebulição. E com isso, a gente consegue separar os componentes que formam o petróleo. Quais são os componentes e os produtos derivados do petróleo? Um dos componentes é chamado de nafta, que pode ser usado para fabricar plásticos, cosméticos, tintas. Outro também é o gás butano e o propano, que é usado como gás de cozinha, que eles também são obtidos a partir do petróleo. A gente tem também a gasolina, o querosene e o asfalto. A partir do petróleo, conseguimos obter vários produtos, porém também temos o lado negativo. O derramamento do petróleo pode acarretar a falta de fotossíntese realizada pelas algas, além de mexer com a cadeia alimentar dos animais marinhos, podendo até matar as aves. A queima dos combustíveis está acidificando os oceanos, gerando grande impacto também sobre os organismos, além da intensificação do efeito estufa, que acaba acarretando no aumento da temperatura do nosso planeta. Agora vamos aos exercícios. Módulo 5, página 53, atividades finais. Questão 3. No capítulo 4, vimos diferentes métodos de separação de misturas. Entre os citados a seguir, indica o mais adequado para separar os componentes do petróleo. Então, a gente tem que entender primeiro que o petróleo é uma mistura homogênea, tá? Então, a gente já descarta aí a decantação, a filtração a vácuo, porque são de misturas heterogêneas. E a gente tem que entender que o petróleo é uma mistura homogênea de diferentes líquidos. Logo, para a gente conseguir separar esses componentes, a gente vai precisar usar a destilação fracionada, tá? Questão 7. O petróleo é o recurso natural a partir do qual se obtém? Então, seria a letra A. A gente pode obter produtos de plástico, como o polietileno. A destilação fracionada é o método mais conveniente para separar os componentes do petróleo. Observe o esquema a seguir e responda as questões de 11 a 13. 11. Por que substâncias são extraídas em fases diferentes na
torre de destilação. Então, primeira coisa é por causa do ponto de ebulição. Então, a gente vai aquecer e a gente vai separar a partir do ponto de ebulição das substâncias. Então, as que tiverem um ponto menor vão ser separadas primeiro. E as que tiverem um maior ponto de fusão vão ser as últimas a serem separadas. 12. Qual fração sairia no nível 1? Essa fração seria dos gases do petróleo, que são as substâncias mais leves. Consequentemente, são as que têm um ponto de ebulição menor. 13. Em qual nível de torre é extraído o asfalto? Por que ele sai nesse nível? O asfalto ele vai ser extraído no nível 6, que seria no último. Isso acontece porque o asfalto é uma mistura de substância com ponto de ebulição elevado, tá? Então, o que tiver o maior ponto de ebulição é o que vai sair para o último. Nesse caso, seria o asfalto. Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.